Uma das grandes reclamações da nossa base é que a administração ela não conversa mais com a sociedade. Quando a Receita não conversa com a sociedade, ela abre até uma certa suspeita em relação a nós, auditores, em relação ao nosso trabalho, né? Sempre que a gente ouve no jornal, né, algum apresentador dizendo a Receita foi procurada, mas não quis se manifestar sobre o caso. Então as pessoas começam a desconfiar do trabalho do auditor. E isso começa a abrir um vácuo de poder entre as instituições. A gente teve o caso aí da Procuradoria da Fazenda Nacional, que tentou impor a Receita por meio de uma portaria, a portaria 33, o Kleber até escreveu um artigo a respeito dela, que o auditor fosse penalizado se ele não enviasse um crédito tributário para a Procuradoria executar um prazo menor do que o que já existe hoje dentro da própria Receita. A gente começa a ver que hoje, na sociedade atual, quem não fala não existe. A Receita ela deixou de ocupar o espaço na sociedade que ele vem sendo ocupado por outras instituições também. Não tem espaço vazio, né? Não existe vácuo. Hoje é a PGFN que combate a sonegação, tem o Judiciário que arrecada, a AGU, né? Então é uma visão do órgão que atrapalha a valorização do nosso cargo, então a gente tem que fomentar o órgão a ter uma outra postura. Infelizmente essa administração é totalmente refratária, ela praticamente se orgulha do tal trabalho silencioso, né, como se fosse uma estratégia, né, se esconde atrás do sigilo fiscal. Então a gente tem que fomentar a administração a fazer isso, né, oxalá uma outra administração, né, no próximo governo, mas de qualquer forma a entidade tem esse papel de ocupar esse espaço, ser protagonista nessas discussões. Isso leva a um outro aspecto também que é muito importante, que é a questão da independência do sindicato em relação à administração. A nossa chapa, a chapa 3, ela tem esse viés de enfrentamento, e um dos motivos de eu ter voltado ali de sindical foi por questão do convite do Kleber. Eu acredito no trabalho dele, principalmente porque a gente já tem o exemplo prático. Quando a administração começa a jogar encargos e várias coisas que estão acontecendo, é sinal que a categoria está desvalorizada. Nós temos que entregar uma mensagem para o aposentado, eu falo sempre em nome do aposentado e para o ativo também, nós temos que quebrar isso aí. Sinceramente, eu vejo na nossa chapa, pelos seus componentes, um ecletismo suficiente para iniciar esse procedimento, esse processo. Isso eu percebi nas conversas com os colegas aí, nas visitas, essa questão da gente construir um capital político. Todo mundo se pergunta assim, o que nós vamos fazer? Mobilização se desgastou. Quais são as ferramentas de pressão que o nosso sindicato tem para tentar colocar os nossos pontos de vista em prática? Aí eu tenho falado, nós temos que construir, e isso é um trabalho de médio e longo prazo, não é mágica, nós temos que construir capital político. O sindicato precisa se inserir, né? Aí vem lá a questão de trabalho junto à imprensa, junto ao parlamento, construir pontos com os meios acadêmicos, né? Os estudos técnicos, quer dizer, a gente se colocar como quem tem capacidade de fazer as críticas e os apontamentos.